E eu te contar que não é andorinha, você vai acreditar? Receba as boas-vindas, eu sou Rita, bióloga, mestre em conservação da natureza, e você está no canal O Poder das Aves. E o vídeo de hoje, ele nasceu de uma necessidade real. Porque nas plataformas de ciência cidadã, a gente verifica que tem muito erro de identificação, e eu entendo assim, porque é realmente um grupo super difícil. E ainda tem essas espécies migratórias, tudo que o pessoal não vê toda hora, e aí dificulta ainda mais a identificação. E entendo, de verdade, assim, eu trabalho com isso, vivo da observação de aves, mas também tenho dificuldade de reconhecer as andorinhas. E até como no vídeo que já apresentei aqui nesse momento, não é andorinha, são taperoçus, também conhecido por andorinhão, e isso pode confundir bastante, ainda mais quem está começando nessa prática de observar as aves. E as andorinhas, no caso, tecnicamente, elas são passarinhos, elas são da ordem Passeriformes, diferente dos taperoçus, que já está lá na ordem Apodiformes, mas as andorinhas, família Hirundinidae, tem nada mais, nada menos do que 92 espécies de andorinhas. Eu sei que é um número assim que você fala, caramba, tem tudo isso, então aquela foto que eu tirei, essa espécie que eu estou observando no meu quintal, eu vou ter que conferir essas 92 possibilidades. Não, 92 é a distribuição no mundo. No Brasil, nós temos 18 espécies. Dessas 18 espécies, apenas 10 são residentes. São 10 espécies que moram aqui e que você pode encontrar elas o ano todo, dependendo da região que você vive. As andorinhas voltaram. Então, nesses 3 passos, você pensa o quê? Qual que é a região, qual que é a diversidade que tem onde você mora, onde você está observando essa ave. A segunda questão é qual que é a época do ano que você está nessa observação, porque aí você já vai poder, de repente, excluir algumas possibilidades. E a terceira questão é morfologia. Então, a primeira questão é você descobrir quais são as espécies que estão na sua região. No meu caso, eu estou no sudeste do Brasil, então eu vou pesquisar isso em um livro, já que as plataformas acabam apresentando muitos erros, não só de identificação, mas as espécies que são comuns, normalmente elas são ignoradas. Nem hoje estamos aqui gravando em Cachoeira de Minas, e quando eu fui lá pesquisar algumas fotos para ver a andorinha grande, que é uma espécie que a gente sempre encontra por aqui, não tinha foto dessa espécie. Então, às vezes você vai nesses filtros para tentar ver a espécie da sua área, da sua região, e isso pode acontecer de você não encontrar a lista realmente das espécies. Por isso que quando são espécies crípticas, são espécies muito difíceis de reconhecer, eu recomendo você ir primeiro para uma bibliografia especializada. E aqui no nosso caso, a gente utiliza muito esse livro da Marta Argel. Então aqui no livro da Aves do Sudeste, da Mata Atlântica, nós temos lá, né, tinha 18 espécies para o Brasil, mas aí a gente já restringiu para 12 espécies. Olha que legal, já é um funil de identificação, né? A gente vai reduzindo as nossas possibilidades até a gente conseguir chegar naquela número 1 mesmo, né? Quem que é a espécie que a gente está tentando identificar. Então a segunda questão é quais são as espécies? Ah, é espécie migratória? Não, não é. É espécie residente? Então, aqui no livro você vai ver que tem esses mapas e tem essas informações. Mas vamos supor que você está aí na primavera, justamente no momento onde você tem toda a diversidade chegando. Como que você descobre a espécie? Dando um like nesse vídeo, porque conforme a gente for subindo mais vídeos sobre identificação e você também mostrando que você gosta de conteúdos como esse, eu vou trazendo outras espécies para você compreender ainda mais esse processo da identificação das aves. E eu até aproveito para você, comenta aqui, fale se você tem assim uma super dificuldade, epsitacídeos, rapinantes, quais são as espécies que te tiram o sono mesmo? Comenta nesse vídeo e se inscreva no canal, porque você vai sempre ter uma notificação de quando a gente subir algum vídeo e isso vai te auxiliar a entender melhor como que funciona esse jeito de observar aves que faz a conservação da natureza acontecer. E como trouxe a segunda questão, qual é a época do ano? Que nem aqui para a nossa região, a maioria das espécies que acabam aparecendo é na primavera, no verão,
outono, inverno, outono ainda até tem uma ou outra perdida por aqui, mas no inverno realmente as andorinhas dão uma desaparecida. E aí fica mais andorinha pequena de casa, tudo, não, mas e andorinha grande em algumas cidades, não em todas. E como a andorinha grande é uma espécie super polêmica e que gera realmente muitas identificações erradas, eu vou trazer ela em comparação com a andorinha azul. Então, quando a gente pega aqui que nem o livro do Rolf, que é um livro já de sistemática, então a pessoa que ela pensa em trabalhar mesmo com a observação de aves, às vezes seguindo como uma carreira, como biólogo, como profissional, vai acabar necessitando entender como funciona uma chave dicotômica. O nome é meio esquisito, mas essa dicotomia mesmo que ela faz, sempre dividido, ela tem, qual que é o primeiro parâmetro que eu preciso observar na ave? É a cabeça? É o bico? É o dorso? É a faixa? É a zona supracaudal? Qual que é a região do corpo que vai dar a diagnose? Que vai dizer assim, é essa espécie. Só que nem aqui, na chave do Rolf, a gente começa diferenciando os gêneros. Eu até mostro como funciona essa chave dicotômica, porque tem muita gente que traz dúvidas aqui no canal, perguntando que eu gostaria de profissionalizar, eu quero saber como que funciona. Se você quer mais estar em campo, trabalhando com a observação em loco mesmo, aí é melhor você de repente optar em ser guia, ou você trabalhar com consultoria, mas voltado mesmo a levantamentos. Porque quando a gente vai para essa parte de taxonomia, de descrever as espécies, a gente passa bastante tempo dentro dos museus comparando aves que já foram coletadas em outros momentos para poder ter esse nível de detalhamento, para trazer assim, tantos centímetros difere uma ave da outra. Então, a parte de descrição, de taxonomia das espécies, para você descrever novas espécies, ela exige muita dedicação dentro do escritório, dentro do laboratório, dentro de museus. Eu não vou correr a chave completa nesse vídeo, mas eu vou trazer alguns pontos importantes que é bom você prestar atenção. No geral, para você diferenciar primeiro gêneros, a gente precisa prestar atenção no que das andorinhas, né? A gente vai olhar o lado dorsal, o tamanho da asa, pense que assim é a proporção da asa com o corpo da ave, e a coloração da garganta, peito, ventre e supracaudais. E para facilitar esse entendimento, eu vou trazer duas espécies aqui que causam muita confusão, que é a andorinha grande e a andorinha azul. Que nem o Rolf no livro, ele traz essa menção aqui. Se a nuca da andorinha tiver um estreito colar cinza, pode ser a andorinha azul. Se ela não tem o colar, é a andorinha grande. Só que aqui rola um outro problema, porque normalmente a gente encontra as andorinhas de baixo para cima. Quem é que vê as andorinhas de cima, né? Só se forem os rapinantes, né? Porque elas estão sempre muito nos fios, tudo. Então, isso é uma grande dificuldade. E aqui está o ouro. Para você conseguir diferenciar a andorinha azul da andorinha grande, é você olhar a supracaudal. É essa região aqui que está na ave. Se ela é totalmente lisinha, totalmente branca, sem nenhuma pintinha, pode ser a andorinha grande. Agora, se ela tiver estrias, que são esses pontinhos mais escuros aqui nessa região, aí é a andorinha azul. Só que a gente vem com um outro detalhe muito importante. Prestar atenção nesses detalhes faz toda a diferença. Por quê? Até pouco tempo, em 1990, acreditava-se que era tudo andorinha grande que tinha. Só foi mesmo com uma iniciativa que teve a Prefeitura de São José do Rio Preto, que chamou especialistas para poder dar uma solução que tinha muita andorinha no centro de São José do Rio Preto. E essa situação, quando o órgão público falou assim, nossa, isso está gerando um problema. Então, assim, milhões de indivíduos chegando no plena primavera e estacionando nas praças, onde tem restaurante e tudo, e chamaram o Dalgas
French. Chamaram dalgas para poder verificar o que poderia ser feito para tirar aquelas aves dali. Então, antigamente, na verdade até hoje, ainda tem cidades que acham melhor cortar as árvores do que ter uma iniciativa assim, de trazer um profissional, de trazer alguém técnico para fazer essa análise e trazer soluções que gerem a conservação. E o dalga chegando lá na praça, tudo, fazendo a coleta de algumas aves, ele viu que nem era andorinha grande, eram as andorinhas azuis, que ainda naquela época nem se imaginava qual que era o caminho que elas faziam, para onde que elas iam. E essas andorinhas, elas saem lá do hemisfério norte e vêm parar aqui no sudeste do Brasil. Olha que demais, são mais de 3.000 quilômetros. E essa foi a grande sacada que os dalgas, né, o pai e o filho, tiveram para poder criar esse panfleto e trazer uma sensibilização para os locais. E olha que bacana, eles fizeram esses panfletos, né, abra o seu coração, para quem voou mais de 10.000, né, nem 3.000, né, 10.000 quilômetros para ver você. E ali houve toda uma sensibilização com a população local. E ele trouxe também uma questão que, se mudasse a iluminação daquela praça para uma outra região ali próxima, eles poderiam ter o movimento da andorinha para outra região onde você não tinha tanto circulação de pedestres, de pessoas, e assim poderia conviver melhor com a natureza. E se de repente você está aí vendo que chegou andorinha azul perto da sua casa, lembra de compartilhar esse registro com o projeto andorinhaazul.org, que foi até em cima dessa questão com o dalgas que começou todo um movimento de proteção a essas aves. Olha que bacana, quando a gente consegue reconhecer as espécies mesmo num nível criterioso, como foi no caso do dalgas, ele trouxe soluções, ele apresentou formas de conviver com a natureza. E a conservação é isso, é a gente conseguir não só conservar as áreas verdes longe, mas é trazer essa conservação para os centros urbanos, para as cidades, tornar elas mais harmônicas, né? Essa convivência com as outras espécies. Por isso que é tão importante a gente conseguir identificar as aves. E pode ser que às vezes você pense assim, nossa, mas eu vou ter que fazer um curso, uma faculdade, um curso técnico, qual o caminho que eu vou? Você pode fazer um curso livre. Nós mesmos temos aqui o treinamento Happy Birding, que a gente ensina justamente isso, não só a parte da identificação, de como que você analisa os grupos, como que você faz para conseguir diferenciar as diferentes espécies, mas a gente traz esse jeito de observar aves que faz a conservação da natureza acontecer. Para fechar a ideia aqui da identificação, para você conseguir diferenciar as andorinhas, presta muita atenção nesses pequenos detalhes, que eles que vão te dar a direção de qual espécie que é. E esse olhar você vai conseguindo refinar ele aos poucos, não é algo que você bateu o olho e você já vai ver logo de cara. Tem coisas que a gente vai treinando, vai visualizando com mais calma e vai conseguindo entender melhor quais são as diferenças entre as espécies. Então, se você quer entender como que funciona esse curso, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir todo o passo a passo, como que ele funciona. Bem, te vejo, até o próximo vídeo.